Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo... Olá a todos, mais uma vez aqui nos encontramos para dar prosseguimento nesse nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos aqui com esse propósito. Hoje nós já estamos na nossa, nosso 11º encontro. E hoje, nós já falamos alguns termos, hoje nós vamos falar de alguma coisa muito importante para esse nosso estudo, uma vez que o nosso objetivo é te levar à doutrina espírita inteira que eu digo, não todos os conhecimentos, que isso aí nem os mais experts têm todo esse conhecimento, né? A gente vai estudando e aprendendo a cada momento. Mas o objetivo é você entender a doutrina espírita. E agora nós vamos falar de um acontecimento muito importante e interessante, que não foi na Europa que começou, mas a influência dele para a nossa doutrina espírita. Tá? Continuamos pedindo que você continue assistindo, que você leve esse estudo para outras pessoas, uma vez que o nosso objetivo é que as pessoas compreendam o que é doutrina espírita. Vamos então iniciar. Para que a gente então compreenda bem o nosso trabalho, esse nosso estudo, né? Agora nós vamos falar dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, que deu início. E, mais uma vez, a gente fala que nós estamos aí nos baseando no estudo sistematizado da doutrina espírita, mas esse programa fundamental, tomo 1, da Federação Espírita Brasileira. É uma edição renovada, onde nós estamos extraindo esse conteúdo, procurando acrescentar algumas coisas de outros livros da doutrina espírita e tentando levar para você de uma forma assim muito, muito dinâmica, né? É sempre aberto aos questionamentos. O que nós já fizemos? Nós já estudamos, né, ultimamente agora, que nós estamos no módulo 2. A gente falou dessas coisas que antecederam, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, falamos de Napoleão Bonaparte, falamos da Revolução Industrial, falamos das manifestações artísticas e culturais, das manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas. Então, todo esse conteúdo foi de grande importância para essa chegada, então, da doutrina espírita. E todo esse programa estão gravados, estão lá no nosso playlist da SEAC, é só entrar no YouTube, lá na SEAC, e você tem esse conteúdo aí para você ver passo a passo. Vamos então agora ver como tudo iniciou. Ainda não estamos falando de espiritismo. O que nós vamos falar agora é dessa codificação que aconteceu em Radesville e o que aconteceu com a família Fox. Então, a família Fox, nessa cidade, um povoado em Radesville, ele traz para a gente um grande objetivo, né, que é a gente poder analisar as características desses fenômenos que aconteceram lá, que surgiram lá, né, que surgiram, que eu digo que foram descobertos, que chamou a atenção lá, para que nós possamos refletir sobre a importância com o surgimento do espiritismo, da doutrina espírita. Bem, Radesville é uma cidadezinha dos Estados Unidos. Ela fica a média de 30 quilômetros dessa cidade de Rochester. E no dia 11 de dezembro de 1847, essa família Fox, que a gente vai falar muito da família Fox, ela muda-se para uma casinha modesta, lá nesse vilarejo, nessa cidade de Radesville, que fica lá no estado de New York, nos Estados Unidos.
Então aí começa todo o processo, mas a gente vai falar um pouquinho antes de algumas coisas antes, né? Essa família, então, era uma família grande, mas nessa casa era o chefe da casa, né, o chefe da família, que é o senhor John Fox, a esposa dele, a senhora Margaret Fox, que também tem uma relevância importantíssima, e muda-se para lá com umas duas filhas, Kate, de 7 anos, e Margaret, de 10 anos. A gente observa, né, que então a doutrina espírita, ela vem surgindo, ou seja, os acontecimentos que vêm, a criança está aí presente, a criança está próxima da gente aí. Bom, então, esse casal, além dessas duas filhas que foram com ele, tinha outros filhos. Tinha filhos e tinha filhas também. E entre esses, a gente vai citar, já até coloquei a foto aí, vai citar Leá, Leá porque Leá morava em Rochester, né, nessa cidade que ficava a 30 quilômetros lá de Huddersfield. Ela era uma professora, lecionava música, e com o casamento dela, e o casamento então hoje das outras três, elas foram conhecidas, que normalmente conhecidas pelo sobrenome do esposo, né? Então a Fox, a Kate, ficou Mrs. Fish, a Margaret, Mrs. Brown, e Leah, Mrs. Underhill. E Leah, é interessante que Leah também vai participar depois, a gente vai ver um pouquinho dessa participação de Leah. Leah, ela escreve um livro em 1885 e ela fala dessa situação da família, ela fala dessa, ela chama das faculdades paranormais que esses parentes tinham, né? E relata tudo nesse livro. A gente vai entender um pouquinho dessa história, né? No início só tomou parte dessa história Kate e Margaret, né? E posteriormente que Leah se junta a essa participação também. Por isso que ela foi muito importante, para que a gente possa entender esse processo de Hallesville, quanto ele foi realmente importante para o surgimento da doutrina espírita. Ou seja, a espiritualidade vem trabalhando, né? Deus vem trabalhando, vem trazendo as coisas de forma lenta, gradual e sucessiva para que a gente possa compreender. Então vamos lá falar dessa história, né? Habitava nesta casa um casal Bell, né? Normalmente se conhecia pelo nome, Bell, os Bells. Os Bells, eles se mudaram para essa casa e tinha uma jovem de companhia, né? Que era Lucrécia, que vai ser importante, entendimento da Lucrécia Pulver, era uma jovem e ela chamava-se, não era empregada, a dama de companhia da casa. E por volta de 1842, né, por conta essa data certinha, até 1844, passou um mascate na cidade, a Desville, e o mascate, né, aquela pessoa que saía vendendo bugiganga pelas cidades, né, e ele se hospeda na casa dos Bells. Esse mascate, depois nós vamos ter conhecimento que o nome dele era Charles Rosman, e ele tinha 31 anos na época. A gente vai ver como é que ele teve, como é que se tem esse conhecimento desse mascate, então, e da idade dele e do nome dele. Essa Lucrécia, né, que era essa dama de companhia, nome até muito pomposo, né, ela foi mandada dormir na casa dos pais, pelo casal, né, é, pelo casal Bel lá. Então, ela lá dormia lá, mas aí foi mandado dormir na casa dos pais da Lucrécia. 3 dias depois, eles mandaram pegar a Lucrécia para voltar. Então, ficou 3 dias fora. Então, falaram para Lucrécia, né, que o mascate tinha ido embora, né, e ela disse que nunca mais viu esse mascate em momento nenhum. Só que passado algum tempo, exatamente, né, aproximadamente em 1844, começaram a aparecer alguns ruídos estranhos naquela casa. Inclusive tinha uma vizinha, Anne, alguma coisa que eu não lembro o nome, que ela foi visitar a esposa dos Bells e ela já contou que estava sentindo algumas coisas estranhas, ouvindo alguns barulhos estranhos aí, mas até aí ficou por isso mesmo.
A senhora Bel, né, ela declarara que tinha rumores assim inexplicáveis acontecendo, que parecia que ter ouvido alguém andando na casa de um quarto para o outro. E esse comentário, ela ficou muito aturdida com isso, né? Achava que era rato, achava que tinha algum bicho na casa, alguma coisa dessa, e posteriormente confessou que não sabia qual a razão de todos esses rumores, que para ela era inexplicável, porque procuravam na casa e não achavam nada na casa. Então ficou uma coisa assim meio complicada. E eles começaram a ficar com medo, né? Começaram a ter medo do que estava acontecendo, que significava aquilo, né? E aí o que acontece? Em 1846, né? Um pouquinho antes, chega ali uma outra família, né? Família Wickman. A senhora Michelle Wickman, o senhor Michelle Wickman, a senhora Hannah Wickman e suas filhas. Chega na cidade, chega naquele local ali. Chega naquele local e o que vai acontecer? Quando depois que essa família chega nessa cidade, vai para essa casa, porque a outra família havia se mudado devido a tantos rumores, após alguns dias deles terem se alojado nessa casa, nessa casinha pequena, até já está falando, a família Fox não chegou ainda, então já teve uma outra família que chega nessa casa e vai morar nessa casa aí. E passaram a ficar também perturbados por ruídos insólitos, batida na porta da entrada, sem que via, lá chegava, não tinha ninguém na porta, e aí não conseguiam ver nada. Aí começavam a ouvir passos, algum andando na adega, alguém andando dentro de casa, ou seja, a casa ficou, na realidade, é chamada de casa mal assombrada, né? Então, essa família Wick não permaneceu muito tempo naquela casa. A coisa estava complicada para eles. Eles tinham filhos pequenos, né? A casa estava sinistra para eles. E aí, em 1847, ela, essa família sai da casa, a casa normalmente fica vaga e eles não querem mais ficar na casa. Sai de lá, não quero mais saber, definitivamente. A casa então fica vazia. E aí, quando foi no dia 11 de dezembro de 1847, eles saíram, não sei precisar exatamente a data que saíram, o mês que saíram, mas em dezembro de 1847, né, a casa então passou a ser ocupada pela família Fox. Aí a coisa então vai ficar interessante, né? Porque inicialmente, né, mês de dezembro, mês de janeiro, tá tudo bem, né? Tudo tranquilo, a casa uma beleza, não ouvia-se nada, estava tudo tranquilo, se instalaram bem. Mas, no início de 1848, os mesmos ruídos insólitos que começaram a perturbar, os mesmos que perturbaram os antigos inquilinos, começaram então a perturbar e a voltaram a manifestar-se agora com a família Fox. E aí, mesma coisa, né? Batidas leves começaram, sons semelhantes a arranhões de paredes, parecia que tinha alguma coisa arranhando, os assoalhos parecia que estavam também sendo pisados, arranhados, os móveis parece que se mexiam, e não conseguia entender nada, né? Parecia algo natural, mas iam procurar as coisas, não achava nada. Às vezes não tinha vento, não tinha madeira rachada, não tinha nenhum animal, nada com isso. E aí, por isso, a família Fox, ela não deve ter, assim, sentido molestada no início. Eles não ficaram muito alarmados no início, porque ainda acharam que não acharam nada, não encontraram nada, mas tinha alguma coisa ali que explicasse tudo aquilo. Mas os ruídos cresceram, aumentaram, e a partir de meado de março, aí já estão em março, né? A coisa não parou. Então, depois de janeiro, fevereiro, a coisa não parou. E no meado de março, já ali, ele já tipo assim, até meio acostumado com os barulhos, com as coisas, né? O que que acontece? Batidas mais nítidas, mais secas,
os sons de arrastar os móveis, sabe, começaram de uma forma mais intensa. E aí as meninas, né, as duas, a Kate e a Margarete, começaram então a ficar mais assustadas, a ponto de, mãe, eu não quero mais dormir no meu quarto, não. Não quer mais dormir sozinha e passaram realmente a dormir no quarto dos pais, porque eles compreendiam que tinha alguma coisa estranha naquela casa. Mas eles ainda, sabe, estavam incrédulos com aquela questão toda, aquela era uma coisa nova, né? De achar que era uma coisa sobrenatural, esse ruído. Não, achava que tinha alguma explicação e ficavam buscando, né, as causas naturais, o que que estaria acontecendo naquela casa com esses ruídos. E aí vem a noite de 31 de março de 1848. Nessa noite, aí começa uma série de ruídos, de sons fortes, sabe? Uma coisa continuada, diferente das outras então. E aí a gente passa a ver o primeiro lance do fantasma episódio, né? Do fantasmático, coisa louca, que aí deixou de ser aquilo porque a família já estava se acostumando com aquilo, achando que era uma coisa normal, simplesmente não conseguiam identificar. E aí ficou um marco na história. Realmente se entendendo que ali estava acontecendo um fenômeno paranormal, fenomenologia paranormal. Então, uma coisa para ser estudada diferente. E a Kate, né, a pequenininha Kate Fox, 7 anos, aquela espontaneidade de uma criança, né, ela, ouvindo aquilo, já estava até mais acostumada com aqueles barulhos, ela teve a audácia de desafiar, né, desafiar aquela força invisível. E ele fazia o barulho, ela repetia com os golpes na palma da mão. Batia 3 vezes, ela batia 3 vezes. Quando ela percebeu isso, que ela fez o inverso, né? Ele batia, ela parou, ela fez o inverso. A cada pancada que ela ouvia, era ouvida a seguir. Ou seja, ela foi dando. Cada vez que ela ouvia um estalo, ela fazia também. Aí ele inverteu. Aí ele inverteu. Batia, ele respondia. Aí provou-se que a causa dos sons não era natureza, não era coisa natural, era uma inteligência incorpórea, porque ela repetia exatamente, dava um, dava dois, ela batia 3 pancadas também, e aí ela percebe que, a família percebe que há alguma coisa diferente. Então, chega a noite, nessa noite então, né, 31 de março de 1848, eles resolvem ir para a cama um pouco mais cedo e não se deixa perturbar, né, por aqueles barulhos que estavam acontecendo ali, porque pô, estava acontecendo o dia inteiro, né, e eles iam ter um repouso. Aí já é um relato, então, da Margarete, né, a senhora Fox, falando sobre isso, então ela vem explicando, aquele dia eu ia dormir mais cedo, a gente estava todo mundo cansado aquela noite toda, né, e o senhor Fox, ele ele não tinha ido assim naquele dia, elas foram para a cama, ele não tinha ido para a cama ainda. Quando de repente eles ouviu o primeiro ruído naquela noite, porque estava de manhã, na parte da manhã, aconteceu. E ela diz então que ela apenas estava deitada, né? Apenas deitada. A coisa começou de uma forma muito mais insólita do que era o que eles estavam acostumados a ouvir, o que assustou todo mundo. E aquelas meninas, então, que estavam dormindo, né, numa outra cama, também no quarto dela, porque já estavam acostumadas a fazer isso por causa do medo, eles ouviram a batida, essas crianças ouviram a batida e procuraram a fazer esse ruído semelhante que a Fox tinha feito, estalando os dedos, repetindo. E aí a menor, a Fox, né, a Kate, que é menor, ela disse batendo palma, Senhor Pé Rachado. Olha só, ela já deu algum apelido para ele, de repente que ficava arrastando lá na casa. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. Imediatamente seguiu o som com o mesmo número de palmas. Aí, ou seja, quando ela batia, o pé rachado respondia. Uma pancada, 2 pancadas, 2 pancadas. Então, Margarete, brincando, disse, aí outra irmã, né? Agora faça exatamente como eu.
Conte. Um, dois, três, quatro, e bateu palmas. E os ruídos se produziram como antes. E aí ela teve medo, né? Epa, que isso? Estou ensaiando o que está acontecendo. Então a Kate disse, na simplicidade da infância: Ô mãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e eles estão querendo pegar uma peça na gente. Estão querendo pregar uma mentira na gente, para assustar a gente. E aí a senhora Margarete fala, então eu pensei, ela falou assim, vou fazer um teste. Um teste que ninguém seria capaz de responder, a não ser que tiver uma coisa realmente inteligente. Ela pediu que falasse, né, que essa pessoa indicasse, por pancada, já que eles criaram, na verdade, criaram um diálogo com ele, as idades dos filhos, na sequência. Pronto, aí não tinha como ele responder isso, né? Instantaneamente foi dada a exata idade de cada filho. Eu imagino que foi por pancadas. Se foi 32 anos, 32, pausou, né? Fazendo pausa de uma para outra para que ela compreendesse a sequência, para que ela separasse e ela compreende. Então, conta até o sétimo filho que ela tinha, né? Que ele tinha dois, ela tinha mais filhos e filhas que fez. E aí foi feita uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, que corresponde à idade do menor que havia morrido. Aí, aí complicou, né? Aí ela realmente achou que a coisa estava no outro rumo. E ela perguntou: é um ser humano que me responde tão certamente? Nenhuma resposta. Ele estava falando, né? Não estava respondendo. Perguntei: é um espírito? Aí ela entra no clima. Se for de 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas assim, fez o pedido. Opa, é um espírito. Ela compreende que é um espírito. Começou então o diálogo. Então ela fala: fui assassinado nesta casa? A resposta foi antiga: 2 pancadas. A pessoa que o assassinou ainda vive? Mais 2 pancadas. Pelo mesmo processo que ela fez as pancadas, ela verifica que foi perguntando, né, que na realidade era um homem que e foi assassinada naquela casa e que os despojos dela estavam enterrados na adega. Acredito que ela foi perguntando, cada vez que era o sim, ele dava as 2 pancadas, ela foi questionando, já que estava, essa coisa toda, e chegou à conclusão que foi morto naquela casa e que estava na adega. E ela pergunta: continuar a bater se chamarmos os vizinhos para que também escutem? E a resposta foi afirmativa, 2 pancadas, ou seja, pode chamar que a gente vai, eu vou continuar. Desse modo foram chamados vários vizinhos, os quais, por sua vez, convocaram outros. Imagina, cidade em vilarejo, povoado pequeno, mas muita gente, né? De maneira que mais tarde, e nos dias subsequentes, o número de curiosos era um enorme naquela casa. A gente fica imaginando. Se o assassinato pode ser levado a tribunal, aí começou várias perguntas, vários questionamentos, né? Não foi dada nenhuma resposta. Se ele poderia, o assassino poderia ser levado a tribunal. Pode ser punido pela lei? Também nenhuma resposta. Se sua assinatura, se o seu assassinato não pode ser punido pelas leis, dê sinal. A batida foram ouvidas claramente. O sim, né? Considerou dois e o não. Então, pode ser punido? Pô, não pode, né? Não poderia ser punido porque não achou nem o corpo, né? Como é que ia fazer isso? E aí continuou usando esse processo das 2 pancadas, né? Representando o sim, e verificou-se várias coisas que tinham se assinado no quarto leste da casa, que foi há 5 anos que já tinha acontecido esse crime, que o assassinato foi por meio, foi na noite, o assassinato. Aí falou quem foi o assassino,
Esse assassinato foi por faca, é, o motivo foi dinheiro, que ele tinha US$ 500, né, também ali. Ou seja, tudo foi esclarecido através dessas batidas e muitas pessoas perguntando, então. Várias coisas ele foi, então, foi respondendo, né, para aquelas pessoas, que aí foram outras pessoas, para que tivesse mais informação a respeito de tudo isso. No sábado, a casa ficou superlotada, cheia de gente. Durante o dia todo se ouviu os sons, mas à noite, de dia não se ouvia e à noite os sons recomeçaram. No domingo, dia seguinte, os ruídos foram ouvidos o dia inteiro por todos quando se achavam naquela casa. Chegava ali, ouvia. Então, estes são assim os principais trechos, vamos ver os principais trechos da senhora Margaret Fox, né, a mãe, é, que na realidade que mais se interessava para dar uma descrição viva, uma descrição completa, uma descrição daqueles acontecimentos ali em Huddersfield, ali naquela casa, naquela noite de 31 de março. A gente vai ficar por aqui para não ficar tão longa e depois a gente vai continuar no próximo programa, a gente vai dar continuidade a essa questão de Huddersfield. Bom, e assim então a gente vai terminando mais esse programa. Não vamos estender muito, a gente vai continuar falando sobre Huddersfield, vai continuar falando sobre a família Fox ainda, em talvez mais um ou dois programas, para que a coisa fique bem tranquila, bem clara, para que se possa pensar sobre isso, estudar sobre isso, né? E a gente pede que compartilhe isso, que passe isso para as pessoas que são interessadas no assunto também, para que a gente entenda realmente como é que essa doutrina espírita chega até nós. Então, é a nossa solicitação, que divulgue, que se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter bastante pessoas e que a gente possa levar essa doutrina o mais longo possível, mais longe possível. E a gente espera que na próxima semana possamos aqui realmente estar novamente juntos. Lembrando que isso tudo fica gravado, né? Está lá, esse é o 11º programa, está lá desde o primeiro programa, com todas essas informações para que nós possamos nos deleitar com elas. Então, dessa forma a gente termina pedindo a Deus que nos abençoe e que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei.